mais uma aula da nossa maratona Flores na Ponta do Pincel. Hoje vamos aprender a pintar a flor estrelícia. Em algumas regiões é conhecida também como ave do paraíso. Onde você mora, qual que você conhece? Estrelícia ou ave do paraíso? Essa flor ela tem origem lá da África do Sul. Pensa numa flor linda. Nossa, quem já viu ela pessoalmente sabe da beleza que ela carrega. São várias cores. Literalmente você olha para ela e vê a perfeição de Deus. Então vamos começar a pintar. Primeiro a gente vai estar pintando essa parte de cima dela, que é a sépala, tá? Eu utilizei a cenoura e amarelo ouro. Eu comecei ali com o pincel um pouquinho menor, eu coloquei o cenoura mais na parte de cima ali na primeira sépala e depois um pouquinho de amarelo ouro e esfumei, tá? Já na segunda eu utilizei mais o amarelo ouro e depois coloquei um pouquinho do cenoura e vamos esfumando, tá? Vamos intercalando. Da mesma forma você vai fazer nas outras sépalas. Lembra, não coloca tanta tinta, tá? Para dar esse degradê, né? Pra gente conseguir fazer essa misturinha entre a cenoura com o amarelo ouro, tá? Para dar esse charme aí dessa flor. Na pontinha da sépala, eu troquei o pincel por um pincel bem mais fininho, tá? Pra eu estar fazendo essa parte fininha aí de cima, tá bom? A pontinha da flor. De pouquinho a pouquinho você vai preenchendo essas sépalas, tá? Lembrando, um pouquinho do amarelo ouro e depois um pouquinho do cenoura e esfuma ali essas duas cores. Para estar trazendo um pouquinho de profundidade entre essas pétalas, né? Eu utilizei ali a cor vermelha e aí eu coloquei só um pouquinho mesmo, tá? Para trazer um pouquinho de profundidade entre elas. Então, em alguns pontos eu coloquei esse vermelho. Para trazer um pouquinho de luz para essa sépala, eu utilizei a cor branca, bem pouquinho. Em alguns pontos específicos eu coloquei um pouquinho, como se fosse um risquinho mesmo de tinta branca, e depois eu fui esfumando, tá? Não esfuma tanto porque a gente quer que o branco apareça só um pouquinho para trazer aquela luz, tá? Para trazer o charme aí para essa sépala. Agora vamos aproveitar e já vou passar para essa parte de baixo da flor. Nessa primeira parte, nós vamos preencher toda da cor cenoura, tá? Você pode ver que lá em cima é bem pequenininho o espaço, então se precisar, troca o pincel para não ultrapassar o risco, tá? Na segunda parte, eu já coloco praticamente a metade vermelho tomate e metade cenoura. E nesse risquinho entre elas, você vai colocar mais a cor vermelho tomate para trazer um pouquinho de profundidade para a gente conseguir ver bem essa divisão. Finalizando ali, vamos passar para a haste da flor, tá? Tem uma partezinha dela ali em cima, que a gente vai estar passando um pouquinho de amarelo ouro, tá? E depois a gente vai pegar as cores verdes, tá? Que é o verde grama e o verde maçã. Então, bem na pontinha ali, eu coloquei o amarelo ouro, depois eu coloquei o verde maçã e esfumei. Essa parte aqui é super tranquila, tá? Com o pincel menor você vai puxando aí o verde maçã por baixo e depois coloca um pouquinho do verde grama e esfuma. Sempre pouquinha tinta, tá? Pra gente conseguir ver, né, essa divisão dessas cores.
Finalizando essa parte, agora a gente vai passar para outra parte da flor, que a gente vai entrar com o tom de azul. Toma cuidado, porque essa cor é muito forte, então sempre um pouquinho de tinta, tá? Basicamente, você vai tentar fazer da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Essa parte, ela é uma mistura de cores. Então, de dentro para fora, eu utilizei a cor azul, sempre pouquinho tinta, tá? Eu não cheguei até a ponta, eu cheguei praticamente ali até a metade. Na parte de cima, eu entrei ali com o vermelho de tomate, bem pouquinho mesmo, tá? Somente praticamente aí um risquinho na parte de cima e fui esfumando. Lembra, vai sempre limpando o pincel para o azul não entrar demais nas outras cores, tá? Depois eu peguei aí com pincel limpo, lembra de limpar, tá? Eu peguei aí com pincel limpo verde maçã e fui preenchendo o restante dessa flor que ficou faltando. Acabou que eu trouxe ali mais um pouquinho de azul, tá? E aí eu fui preenchendo essas partes, fui esfumando, fui colocando tinta onde precisava de ser colocado. Vai fazendo com calma, se precisar dá pausa no vídeo, volta de novo. E lembra, pouca tinta, se precisar vai trocando o pincel ou senão você pode apenas lavar mesmo, tá bom? E vai estar esfumando, porque eu não quero que fique aquele risco, tá? Porque essa flor, se você ver, ela fica um degradê mesmo, tá bom? Lembrando, esse risco vai estar disponível na nossa apostila da maratona, tá? Quem é novo aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, nós vamos estar lançando uma apostila onde vai ter todos os riscos com todas as aulas que eu ensinei aqui para vocês e mais 3 projetos exclusivos, tá? O lançamento vai ser em março e não perca para você ter todos esses riscos e fazer o treinamento e colocar em prática, tá? Todas essas aulas. Passando ali para outra parte, é basicamente um pincel menor, você vai pegar um pouquinho do laranja, preencher a metade e a outra metade o azul e esfumar. Eu dei uma adiantada ali no vídeo, mas essa parte é basicamente a mesma forma que eu ensinei vocês a sépala, tá? Vocês vão colocar ali um pouquinho do cenoura, um pouquinho do amarelo ouro no meio, tá? E vão estar esfumando, então é super simples. Dei uma adiantada aqui no vídeo também da folha, que são 2 folhas. Eu vou ensinar aqui para vocês uma e vocês vão fazer a outra da mesma forma, tá? Só mais uma coisa, lá em cima tem um risquinho, tá? Você pode estar utilizando aí ou pincel redondo ou pincel filete com azul, que essa flor ela tem como se fosse um cabinho bem fininho lá em cima dela, tá? Agora, para fazer a folha, eu utilizei o verde grama e o verde maçã. Com o pincel ali amarelo, que as cerdas são mais firmes, tá? Ou se você quiser também pegar o pincel mais macio, não tem problema, mas eu escolhi aqui das cerdas mais firmes, que é o de cabo amarelo da Condor. Eu coloquei um pouquinho do verde grama, tá? Em alguns pontos e depois eu coloquei ali o verde maçã e fui esfumando. Eu pintei de um lado, depois eu pintei do outro. Vocês podem ver aqui que eu dei praticamente 3 riscos ali na folha, né, com o verde grama, e o restante eu preenchi com o verde maçã e fui esfumando. É uma folha de uma forma mais fácil aí para vocês.
Para fazer o risquinho dessa folha, eu vou estar utilizando o verde pântano, tá? Aí você pega um pincel um pouquinho menor para estar fazendo esse risquinho e você esfuma ele um pouco para tirar um pouquinho da marcação. Eu dei ali 2 risquinhos de cada lado, né, para lembrar a nervurinha dessa folha, também com verde pântano, e esfumei. Em algumas partes da beiradinha da folha, tá? Eu também utilizei o verde pântano, praticamente contornei ela em algumas partes da beirinha e esfumei também, tá? O verde, se você não tiver o verde uma grama, você pode substituir pelo verde musgo também, tá? Que dá para você utilizar normalmente. Você pode ver que o risco desse desenho às vezes aparece um pouquinho, mas eu não tô preocupando em tampar ele demais porque eu utilizei a caneta fantasma. No final eu vou estar passando com o ferro e eu retiro todos esses riscos, tá? Então o legal dessa caneta é por conta disso, porque eu não preciso te preocupar em estar pegando tinta para estar tampando, porque depois ela sai somente com o ferro. Agora, para finalizar, para trazer um pouquinho de luz, eu utilizei a cor branca, dei ali 3 risquinhos, né? Bem pouquinha tinta e esfumei. Olha onde que precisa de ser retocado, dá ali a segunda, terceira demão, tá? Em toda a flor. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula da nossa maratona. Obrigado por todos que me acompanharam até aqui. Fiquem no aguardo do lançamento da nossa apostila e até a próxima!